Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Comissão da Câmara do Rio decide dar prosseguimento ao processo de impeachment do prefeito Marcelo Crivella. A gente constatou a materialidade e a coautoria para dar prosseguimento. Isso não quer dizer que o prefeito Marcelo Crivella é culpado. CPI das enchentes houve moradores da Rocinha. E uma exposição no saguão do Palácio Pedro Ernesto reúne as fotos vencedoras de um concurso sobre a população de rua. Muita gente já foi impactada, a exposição vai continuar aqui até o dia 6 de maio e nós certamente colheremos muitos frutos, além daqueles que já estamos colhendo. Não saia daí, a gente volta já. Olá, o Rio TV Debate desta segunda-feira vai discutir a situação das universidades públicas do país. Mesmo com corte no orçamento, elas continuam figurando entre as melhores da América Latina. Quais são os principais obstáculos? O que fazer para manter em tempos de crise o ensino de qualidade? Para debater o assunto, convidamos dois especialistas em educação e o vereador Leonel Brizola. É ao vivo nesta segunda-feira, às 2h30 da tarde. O processo de impeachment do prefeito Marcelo Crivella na Câmara do Rio vai continuar. A gente começa esta edição com informações sobre a reunião da comissão processante que, por 2-1, decidiu dar prosseguimento ao processo. Apenas o vereador Paulo Messina, que é secretário da Casa Civil, defendeu o arquivamento do caso. A comissão vai agora ouvir testemunhas e encaminhar o processo de impeachment para votação no plenário. Por 2 votos a favor e 1 contrário, a comissão decidiu continuar com as investigações contra o prefeito. Votaram a favor o relator Luiz Carlos Ramos Filho e o presidente da comissão, William Coelho. O ex-secretário da Casa Civil, vereador Paulo Messina, defendeu o arquivamento. O relator da comissão, vereador Luiz Carlos Ramos Filho, abriu a reunião com a leitura do relatório. Voto pelo prosseguimento do processo de impeachment, iniciando-se a fase instrutória, conforme previsto no artigo 5º, inciso 3 do Decreto 201 de 67. E como voto consciente e atuando com o legítimo interesse do povo carioca, comprometendo-me a zelar na fase instrutória pela estrita legalidade e imparcialidade que a função do relator me exige. Após a leitura feita pelo relator da comissão, o vereador Luiz Carlos Ramos Filho, o vereador Paulo Messina, membro da comissão, fez a declaração de voto, mas antes falou sobre a denúncia e citou 3 pontos importantes que ele considera no processo. O primeiro pilar da denúncia é que não havia previsão legal para que se fizesse o aditamento contratual, que se não fizesse a prorrogação do prazo do contrato. Ou seja, ao término deste, deveria haver uma nova licitação. O segundo ponto, o segundo pilar, é que, como se trata de um momento diferente, condições diferentes, ou seja, parte desse mobiliário já passa a ser da prefeitura, portanto, a empresa não precisaria ter tantas vantagens como teve no primeiro contrato. Esse contrato estaria trazendo essa ampliação do contrato atual com o bem público sendo de propriedade pública, ele estaria abrindo mão de receita que poderia ter a mais numa eventual concorrência. Terceiro e último pilar, que foi esse objeto que nós rejeitamos o aditamento da denúncia, dizia respeito à não possibilidade de prorrogação do contrato por conta da empresa estar multada em alguns milhões de reais por conta da publicidade irregular. O presidente da comissão, vereador William Coelho, também apresentou o parecer. Não vejo outra alternativa para a elucidação dos fatos, senão apresentar o meu voto pelo prosseguimento do processo, de forma a aprofundar e esclarecer os fatos. Adoto na íntegra o bem fundamentado relatório, enfatizando que não assiste razão na alegação de inépcia da denúncia, que descreveu satisfatoriamente os fatos, o direito e as provas. Agora começará a fase de instrução do processo. Nos dias 10 e 13 de maio serão ouvidas as testemunhas de acusação e de defesa. O prefeito Marcelo Crivella também será convocado para depoimento.
A partir de agora, a comissão processante terá o prazo até o dia 4 de julho para concluir o processo e apresentar ao plenário. No nosso relatório, a gente constatou, né, a materialidade e a coautoria para dar prosseguimento. Isso não quer dizer que o prefeito Marcelo Crivella é culpado. É como se agora a gente iniciasse agora uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito. Já que estamos num processo de impeachment, que a gente agora faça todo o rito, né, de convocar as testemunhas, convocar, né, tanto as testemunhas do denunciante quanto do denunciado, né, para que a gente possa ofertar à população um desfecho isento, transparente e justo. O impeachment é um processo político, né? E vai ser um processo que vai ser usado num momento político em que, vamos falar claramente, se goza, infelizmente, baixa popularidade por problemas de caixa, problemas financeiros advindos de gestões anteriores. E, no final das contas, esse processo de investigação ele pode ser dado continuidade nele através de uma comissão parlamentar de inquérito, porque está se falando exatamente o tempo todo de investigação. A ferramenta de investigação do parlamento é a comissão parlamentar de inquérito. O impeachment cria uma comissão julgadora, né? Então já se está partindo para um julgamento sem que se tenha concluído sequer a investigação. Seria importante a gente seguir o mesmo rito do Código de Processo Penal. Então a gente ouve primeiro as testemunhas do denunciante, que ele não apresentou na sua denúncia, né, mas ele deixou claro que gostaria de produzir esse meio de prova, a prova testemunhal. Então a gente abriu um prazo para que ele apresente essa prova testemunhal e posteriormente já definimos uma data para que essas testemunhas fossem ouvidas. A definição do plenário, a gente tem até o dia 4 de julho para terminar todo esse processo. Isso pode ser antecipado, como foi antecipado o parecer, vai depender muito de toda essa instrução, as pessoas que a gente precisa ouvir. É importante esclarecer que não é uma coisa simples e rápida, né? São 10 testemunhas por parte do prefeito, tem as testemunhas do denunciante, enfim, tem pessoas que precisam ser ouvidas, documentos que precisam ser acostados ao processo para que a gente tenha mais conhecimento do fato. Então, assim, o que eu posso falar hoje é que o processo pode chegar até o dia 4 de julho. A CPI das enchentes promoveu uma audiência pública para ouvir moradores de várias comunidades castigadas pelo temporal de fevereiro. A comissão foi criada para apurar as responsabilidades da prefeitura nas enchentes que atingiram o rio. Moradora da Rocinha, Wanda, é manicure e estava em sua residência com 2 filhas no dia 6 de fevereiro. Por causa do temporal, uma árvore destruiu sua casa. Ela perdeu tudo devido aos alagamentos. Hoje mora de favor na casa de uma amiga. Wanda recebe aluguel social no valor de R$ 400, mas com essa quantia não consegue voltar para a Rocinha. Tem uma amiga minha que, graças a Deus, me recebeu, ela mora no condomínio no Itaiangá, e ela me permitiu ficar na casa dela um tempo, até que fosse liberado meu aluguel social. Foi liberado na sexta-feira, mas são apenas R$ 400 e eu não consigo achar um lugar para morar. Moradores de muitas comunidades participaram da audiência pública promovida pela CPI das enchentes. O prefeito Marcelo Crivella foi convidado para ouvir os relatos dos moradores, mas ele não apareceu alegando compromissos oficiais na agenda. Foi um convite e o prefeito resolveu não vir porque tinha outros compromissos. A gente sempre se pergunta qual o compromisso mais importante que ele tinha, além de ouvir moradores de 11 comunidades atingidas pelas maiores tragédias que aconteceram esse ano na cidade. Que compromisso esse era mais importante? É uma pena que ele não tenha vindo. A CPI continua aberta para que ele possa dizer, a data que ele virá, nós chamaremos os moradores dessas comunidades para que ele possa ouvi-los e para que possa falar ele próprio a isso. A comissão foi criada para investigar as circunstâncias e as consequências dos temporais da cidade na última década. Apenas nesse ano, pelo menos 17 pessoas morreram por causa das chuvas. No entanto, a prefeitura enviou seus representantes. Foi o caso do secretário de Infraestrutura e Habitação, Sebastião Bruno. Ele disse que não houve corte de verbas na prevenção das enchentes. A prefeitura se comportou como tinha que se comportar, né? O que a gente tem que entender é que foram chuvas de grande monta. A última chuva, inclusive, foi a maior chuva nos últimos 23 anos.
Entendeu? Aqui, mal comparando, era chuva para fazer uma arca de Noé. Mas o vereador Renato Cinco, relator da CPI, questionou o uso do orçamento. Eles têm argumentado que os recursos que desapareceram das rubricas que a gente analisou estão alocados em outros lugares. Mas é preciso que eles esclareçam, então, aonde estão alocados, o motivo dessas substituições, né, de alocação, porque se existem rubricas, se existem ações, né, que estão previstas no orçamento, né, que tradicionalmente são utilizadas para esse tipo de programa, né, de ação, não estão no orçamento, né? Ali houve corte. Se está em outro lugar, ele tem que esclarecer. Para esse especialista, as chuvas são comuns nessa época do ano. Ele afirma que a prefeitura não atuou de forma preventiva. As chuvas intensas são normais no Rio de Janeiro, todo ano tem. Só que a cidade não está preparada para as chuvas intensas. Então, aonde chover, vai dar problema, vai dar mancha de inundação. O chefe do Centro de Operações confirmou que a prefeitura já sabia das chuvas. Ele disse, no entanto, que a prefeitura tem mudado os protocolos para evitar novas tragédias. Na de 6 de fevereiro, nós não tínhamos um protocolo de fechamento das vias críticas da Niemeyer, do Alto da Boa Vista e da Garajó de Carapaguá. A partir daquela chuva, a GeoRio deu os parâmetros que deveriam ser para fechamento da via. Então, nós recebemos os volumes de chuva que deveriam ser mobilizados e o fechamento das vias. Fechamos as vias nessa última chuva de abril e teve deslizamento em todas as 3 vias e não houve nenhum problema nessas vias. A próxima reunião da CPI está marcada para o dia 2 de maio. A gente precisa focar no que provocou as enchentes desse ano, concretamente, sem perder em vista, na minha opinião, 2 questões centrais. Uma são as responsabilidades históricas, porque é muito perigoso, por exemplo, prevalecer um discurso de que eu tenho visto muito na mídia, responsabilizando as áreas informais da cidade com os problemas que ocorrem. Outra coisa importante é a gente entender as responsabilidades da atual administração, porque o corte de verbas destinadas à prevenção de enchentes, a proteger as encostas, né, as falas, inclusive, de rompimento dos contratos com as empresas que faziam a manutenção cotidiana dos bueiros da cidade, com as empresas que faziam o monitoramento do aumento dos rios, tudo isso também precisa ser analisado, porque a gente não pode ter uma gestão municipal que piore algo que já é ruim. Microempresários ligados à produção de cerveja artesanal participaram de uma reunião na Câmara do Rio, organizada pelo vereador Rafael Aloysio Freitas. Durante o encontro, técnicos da Vigilância Sanitária deram explicações sobre o novo código do setor, que entrou em vigor este mês. O objetivo é criar condições para a legalização da produção de cerveja artesanal no município do Rio. Desde o início do mês, começou a vigorar o novo Código Sanitário. Ele foi elaborado pela Subsecretaria de Vigilância Sanitária e Controle de Zoonoses e aprovado pela Câmara dos Vereadores. As principais mudanças foram explicadas nesta palestra, onde compareceram representantes do setor de cervejaria artesanal do município do Rio. São microempreendedores em busca do licenciamento da atividade. Hoje, quando esses produtores desejam se formalizar, eles precisam recorrer a instâncias superiores, estaduais ou federais, serviços de inspeção estadual ou federal, que possuem regras dimensionadas para estabelecimentos de maior porte. Com isso, dificulta, né, o acesso desses produtores à formalização. Com o novo código, nós podemos, então, criar regras mais próximas de uma realidade municipal e, com isso, propiciar o desenvolvimento econômico do nosso município. O novo Código Sanitário cria um serviço de inspeção para os produtos de origem animal e vegetal. Atende às necessidades do setor de microcervejaria artesanal. A ideia é retirar essa atividade da informalidade. O objetivo é promover a inclusão, gerar empregos e aquecer a atividade econômica. Hoje, quem precisa desenvolver um negócio recorre a municípios vizinhos. O vereador Rafael Aloysio Freitas explicou detalhes da lei complementar que cria, classifica e regulamenta as atividades econômicas neste setor.
São produções caseiras, em pequena escala, de 10 a 20 mil litros mensais, com o uso de equipamentos simples. Esse novo código, aliado ao projeto que pretendemos aprovar nesse ano, pode ajudar muito a todos esses empreendedores, porque com essas novas regras que agora entraram em vigor, a gente acredita que a burocracia vai ser muito menor e vai ficar muito mais fácil para a implantação dessas cervejarias aqui na cidade, que trazem emprego, renda, desenvolve o turismo e tem muitas vantagens. E você vai ver no próximo bloco. Exposição com as fotos vencedoras de concurso sobre a população de rua ocupa saguão do Palácio Pedro Ernesto. Em 2018, a Rio TV Câmara trouxe grandes novidades para tornar a sua experiência ainda mais dinâmica. Agora você tem mais 2 canais de comunicação com a gente. Além do Facebook e YouTube, também estamos no Instagram e no Twitter. Bastidores das matérias, programas, conteúdos exclusivos e muito mais. No estúdio ou nas ruas. Saiba em primeira mão o que acontece na Casa do Cidadão Carioca e em todo o município. Desde o cotidiano da cidade em um jornal diário. Passando pelo plenário da Câmara Municipal. Além de programas sobre o Legislativo e a cidade. E debates com vereadores e especialistas sobre os temas mais relevantes para os cariocas. Uma linguagem dinâmica e informativa. Que colocamos no ar todos os dias. Participe, mande críticas, sugestões e nos ajude a fazer uma programação cada vez melhor. Você também faz parte dessa história. Trabalhamos duro para levar até você uma programação de qualidade. Seja onde for, a Rio TV Câmara estará conectada com você. Siga a Rio TV Câmara nas redes sociais. A Comissão de Cultura da Câmara do Rio realizou um debate público para discutir problemas enfrentados por Brasil e Angola. Durante a solenidade, houve apresentação de dança e homenagens a autoridades do governo de Angola. O debate discutiu temas como crise política e econômica, problemas na saúde, epidemia de malária e desnutrição infantil, empoderamento feminino e guerra de territórios. As semelhanças culturais também foram lembradas. A pernambucana, diretora da ONG internacional Visão Mundial, Maria Carolina, que recebeu das mãos do vereador Raimon o título de cidadã carioca, falou da importância do trabalho realizado em prol das causas sociais em Angola. Para mim é uma alegria, né, uma honra participar de um evento como esse, que ressalta os laços entre Brasil e Angola, que são 2 países que compartilham tanta história, né, compartilham de ancestralidade, compartilham também laços de cultura, laços de fraternos mesmo, né, entre as suas populações, e para mim é mesmo uma alegria ver, por exemplo, a cidade do Rio de Janeiro reconhecendo a importância de se falar de um país irmão como é a Angola e a importância que há entre essa relação Brasil-Angola, muito mais muito além dos laços que ele já tem, mas também das oportunidades que a gente pode compartilhar, dos problemas que às vezes a gente também compartilha e das soluções que podem advir de um diálogo como esse. Maria Carolina ainda ressaltou que em Angola existem cerca de 28 milhões de pessoas, a maior parte delas concentradas em cidades pequenas, com pouca estrutura para recebê-las. A ONG, que atende quase 26 mil refugiados e cerca de 23 mil crianças, já distribuiu 4 toneladas de alimentos. O vice-cônsul angolano, que também foi homenageado com moção, disse que o Brasil e Angola têm uma relação inexplicável. O consulado da Angola no Rio de Janeiro, não é? É um dos consulados, se não me engano, são 2 ou 3 consulados que temos aqui africanos. E o consulado de Angola é o único de expressão portuguesa aqui no Rio. E isso aí tem mais importância ainda porque os outros africanos que estão aqui também se revêem no consulado de Angola. E é através disso que nós temos buscado nos aproximar das instituições e mais uma vez faço referência à Câmara dos Vereadores, que tem sido um parceiro primordial
nas atividades, nas ações que o consulado tem desenvolvido. Além de demonstrar exemplos de ações humanitárias realizadas entre os dois países, o evento também reforçou a troca de experiências culturais entre brasileiros e angolanos. Hoje foi um momento de troca dessas experiências, da experiência humanitária feita em Angola pelos angolanos e feita pelos brasileiros em Angola, e também experiência humanitária feita por angolanos no Brasil. Então foi uma troca belíssima. Câmara do Rio realiza audiência pública para discutir redução do IPTU. Comissão especial para a população em situação de rua realiza exposição fotográfica. Secretário Municipal de Infraestrutura e Habitação, Sebastião Bruno, depõe na CPI da linha amarela. E a sessão Balanço Legislativo traz um resumo do que foi discutido esta semana no plenário da Câmara do Rio. As fotos vencedoras de um concurso sobre moradores de rua foram reunidas em uma exposição no saguão do Palácio Pedro Ernesto. O organizador da mostra, o vereador Raimon, afirmou que a exposição é uma forma de chamar a atenção para a lei que cria políticas públicas para a população de rua. Ela foi aprovada no ano passado, mas ainda não foi sancionada pelo prefeito Marcelo Crivella. Negona e Moisés, uma dupla que até esta foto ser feita era quase invisível para a maioria da população. Eles foram clicados pela professora de Educação Física Fernanda Duarte, quando entrava numa farmácia no centro do Rio. O que mais me impactou foi a tranquilidade daquela cadela nos braços dele, né? Que hoje eu sei o nome, que é o Moisés, e a Negona. Agora a minha foto tem identidade. Então, assim, o que primeiro me impactou, que não foi só a mim, né? As pessoas que passavam estava chamando a atenção realmente de todo mundo. Eu não resisti, assim, eu tive que tirar a fotografia. Eu não peguei no melhor ângulo que eu queria, mas eu acho que a foto conseguiu retratar bem, assim, o que eu senti na hora. Que era a minha vontade de mostrar essa segurança da cadela com ele, a proteção também dela com ele, né? Que ele também estava muito à vontade. Os dois estavam de forma muito à vontade. A foto foi para o Instagram e de lá inscrita no concurso promovido pelo vereador Raimon, que tinha como tema Cidadania em Situação de Rua. Ela concorreu com outras 249. Entre os 8 julgadores, moradores de rua, fotógrafos e representantes da Secretaria Municipal de Assistência Social. Eles foram selecionando uma a uma, até chegarem às 12 que disputaram o primeiro lugar e que fazem parte da mostra. A exposição é uma tentativa do vereador Raimon de chamar a atenção para a lei que cria políticas públicas para moradores de rua. Ela foi aprovada aqui na Câmara dos Vereadores no dia 25 de abril de 2018. Foi promulgada no dia 4 de maio do ano passado, mas até hoje ainda não foi regulamentada pela Prefeitura. O coração da Lei 6.350 é um comitê gestor. O que esse comitê faz? Esse comitê ele cria um grupo de trabalho que ele reúne o poder público, a sociedade civil, a própria população em situação de rua, para decidir os rumos da política. E aí esse comitê ele manda um recado para a prefeitura, ele manda um recado para a assistência social, porque em matéria de população em situação de rua, quem cuida disso tradicionalmente é a Secretaria Municipal de Assistência. Esse comitê, ele é o coração da lei. Se esse comitê funcionar, a política para a população em situação de rua, ela vai de vento em popa. O esforço e a criatividade de Fernanda valeram a pena. A foto dela acabou em primeiro lugar, juntamente com esta outra. E a ideia dela, que era dar visibilidade a Moisés e outras pessoas como ele, vai ganhando força. Essa era a minha intenção, quando eu publiquei a foto. Assim como é a do Moisés, hoje eu sei que o nome dele é Moisés. E as pessoas conhecem a fotografia e essa fotografia ela tem uma identidade. A noite de abertura da exposição no saguão da Câmara dos Vereadores também foi de muitas homenagens e emoção. Várias pessoas que militam no movimento de moradores de rua receberam moções do vereador Raimon. Um coral formado por moradores e ex-moradores de rua foi um dos destaques da noite. Fernando, que morou dos 8 aos 39 anos na rua, se emocionou com o resgate de pessoas pela música. Ele fugiu de casa porque diz que era abusado pelo pai. Trabalhou como ajudante na Ceasa, teve rápida passagem pelo tráfico de drogas aos 15 anos e quase foi morto
porque dormia nas ruas de Campo Grande. Já me levaram, me tiraram de uma calçada, me levaram dentro de uma Kombi e atiraram pelas minhas costas, só que eu caí no barranco e não morri. 10 anos, Fernando deixou a rua e vive com a família na Zona Oeste. Trabalha como pedreiro, mas está desempregado. Com a experiência de 3 décadas morando na rua, ele garante que o resgate não é uma utopia. Eu acho que tudo começou com conscientização, né? Eu até chegar à rua não conseguia. Quando eu cheguei na rua, não conseguia entender o porquê. Comecei a buscar o porquê de estar ali se eu tinha tantos direitos negados. Eu comecei a buscar direitos. Para o vereador Raymond, muita gente já foi impactada com as fotos e o trabalho já dá bons resultados. Quando nós dissemos que essas fotografias são fotografias que acontecem na cidade, que foram tiradas na cidade do Rio de Janeiro, nós estamos chamando a atenção, né, de quem fotografou, de quem viu as fotografias, de quem coordena a prefeitura, de quem está na Secretaria de Assistência, da própria população em situação de rua, da sociedade em geral, dos vereadores, que todo mundo fica envolvido. Muita gente já foi impactada, a exposição vai continuar aqui até o dia 6 de maio e nós certamente colheremos muitos frutos, além daqueles que já estamos colhendo. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Obrigada pela companhia. Até a próxima.